Vasco SAF registrada e tem novos executivos. A gente vai trazer informação aqui também de um cara que vai fazer a função que era do Adriano Mendes. Vamos falar também sobre jogadores que entraram na justiça para cobrar o Vasco. A galera vai perguntar: ô Léo, e o pagamento do RCE? A gente vai explicar também. Vamos falar também sobre a busca por quebra de um tabu de mais de 10 anos contra o Bahia. E esse tabu vai ser visto em TV aberta. A gente vai trazer essas informações e vamos falar também sobre os 24 anos de um grande título do Vasco da Gama, um dos maiores para mim da história do Vasco, e também a preparação para enfrentar o Bahia. Vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama, então já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, seja muito bem-vindo sempre. Pra você que tá chegando pela primeira vez também, seja bem-vindo, aqui é um canal de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. E obviamente eu sou o Léo, né, o apresentador aqui desse canal, analista também, a gente traz todas as informações do Vasco diariamente aqui no nosso YouTube. Olha, vamos falar de Vasco da Gama, porque hoje muitas informações, vamos falar sobre a SAF que já está aí em processo já de encaminhamento, está bem encaminhada a situação da SAF, a gente vai trazer para vocês o que falta, mas vamos iniciar falando aí sobre o jogo Vasco e Bahia. Vasco e Bahia se enfrentam, Bahia e Vasco, porque o jogo é na Fonte Nova, no próximo domingo, às 16 horas, e a Globo anunciou, tá passando aí na sua tela, você tá vendo, esse jogo será de TV aberta, às 16 horas, na Globo. Luiz Roberto deve ser aí o cara que vai comandar esse jogo aí pra galera que vai assistir na Globo. O Globo ainda não confirmou quais serão os estados que vão assistir, mas Bahia e Rio de Janeiro já estão dentro aí desse pacote. Os demais estados devem ser revelados até amanhã. Mas o Vasco tem que quebrar um tabu lá na Bahia, aqui na Bahia, na verdade, né? O time do Vasco não vence na Bahia há 10 anos, desde 2012, quando o próprio Éder Luiz, o Juninho Pernambucano, também o Diego Souza fizeram os gols lá em Pituaçu. O jogo hoje é na Fonte Nova e o Vasco busca aí quebrar esse tabu. Só para você ter ideia, nos últimos jogos que o Vasco teve contra o Bahia, nos últimos 6 jogos aí, foram 5 derrotas e um empate lá em 2019, 1-1. O Vasco perdeu aí 4 desses jogos por 3-0. Então o Vasco tem que quebrar um tabu aí. E também porque aqui na Bahia a galera tá dizendo aí que o Vasco é freguês e tal. Então jogadores do Vasco, vamos pra cima, né? Tá na hora da gente quebrar esse tabu, que não tem hora melhor do que quebrar esse tabu do que agora. Então o Vasco enfrenta o Bahia. Para esse jogo, Marlon Gomes está confirmado, vai pro jogo, mas não está confirmado se ele será titular, né? Provavelmente deve iniciar no banco, é uma das opções. Deve ter mudanças no ataque, teremos mudança na defesa também com a volta do Quinteiro, mas o Vasco está tratando como final, é uma final de campeonato para o Vasco da Gama, esse jogo que pode fazer com que o Vasco volte à vice-liderança. Se o Vasco ganha esse jogo aí, o Grêmio perdeu e empatar, o Vasco passa a equipe do Bahia. Então é um jogo muito importante, já que o Sport encosta no Vasco com 5 pontos. Então eu quero sua opinião aqui, o que é que você acha desse jogo aí, Vasco e Bahia? Vai dar pro Vasco quebrar o tabu? Não vai ser dessa vez? Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, que a gente vai estar de olho, batendo papo com vocês. Olha, a galera que tá ansiosa para saber da SAF, uma das etapas foram concluídas hoje, é isso mesmo. A Vasco SAF está passando aí na sua tela, foi registrada no BID da CBF. Anteriormente, tinha feito aí o registro no Bira da Ferj. O Vasco registrou todos os jogadores também, registrou a Vasco SAF, e agora o Vasco registra na CBF. Ao longo do dia aí a gente deve ter atualização com jogadores sendo transferidos para Vasco SAF e todos os ativos. Léo, a 777 Partners já está no comando? Em tese não. Por quê? Nesse primeiro momento, a Vasco SAF ela é 100% do Vasco. Tanto é que, como eu falei aqui para você, está registrado como Jorge Salgado como presidente da Vasco SAF. Por causa disso, o Vasco SAF hoje é 100% do Vasco. Os próximos passos serão o Vasco transferir o restante dos ativos para a Vasco SAF e após isso também vender os 70% da 777 Partners. Oficialmente, a 777 Partners ainda não está no comando do Vasco da Gama, porque falta esses trâmites burocráticos.
Mas a 77 também está começando a se mover. Depois do Paulo Brax, depois do anúncio do Luiz Melo, que foi muito criticado aí pela torcida, pela parte também dos vice-presidentes do Vasco, a 77 aí contratou o Lúcio Barbosa para ser o CFO da empresa. O que é isso, Léo? Ele vai ser uma espécie de Adriano Mendes, um diretor financeiro da Vasco SAF, contratado pela 77. Para quem quer saber a experiência dele aí, já foi diretor financeiro da Apple, já foi gerente de finanças da General Electric, já trabalhou também em outros lugares aí como a KPMG, enfim, tem experiência internacional e nacional. É um cara vascaíno, né? Para quem tá acompanhando nas redes sociais aí, viu que ele é vascaíno também. E ele chega para fazer parte do time, do board, né? Na verdade, do time da 77 Partners para comandar o Vasco da Gama. Ainda há uma expectativa que a 77 Partners contrate alguém para a área de marketing, alguém para que seja o cara do marketing ali para fazer as vezes do Adriano Mendes na Vasco SAF. Lembrando que todos esses profissionais são profissionais remunerados, são profissionais contratados pela 77 para comandar a SAF do Vasco da Gama. O Vasco também espera a questão dos 120 milhões. Isso deve acontecer até a próxima semana. Com isso, o Vasco já pagará os salários e tudo dos funcionários já pela Vasco SAF, já com o dinheiro da 777 Partners. Provavelmente na próxima semana a gente já deve ter tudo isso encerrado, a venda dos 70%, a entrada do dinheiro da 77 Partners, o primeiro aporte, e também a questão aí envolvendo as transferências dos ativos para a 77 Partners. Mas em contrapartida disso, vamos trazer uma informação chata, né? O Marlon e o Rafael Galhardo, né? O Marlon é o lateral esquerdo, para quem vai lembrar, passou pelo Vasco lá pelas épocas de 2014. E o Rafael Galhardo, que passou pelo Vasco em 2018, 2017, 2018, cobram o Vasco na justiça. Muita gente vai perguntar, Léo, o que é que acontece? Por que está acontecendo isso? O RCE, ele tem deixado algumas brechas que, com isso, alguns profissionais têm entrado na justiça para cobrar, para furar a fila do RCE, porque todas essas dívidas estão contidas no RCE. Mas os profissionais têm entrado na justiça para pular essa fila, até porque o RCE tem deixado brechas. Com isso, o Rafael Galhardo cobra aí pouco mais de 1,5 milhão e o Marlon cobra aí R$1 milhão para que o Vasco pague de indenizações anteriores, aí de anos anteriores, quando o segundo Marlon saiu sem receber FGTS, saiu sem receber 3 meses de salário, ele tem algumas coisas para receber, e o Rafael Galhardo também saiu nesta situação. Olha, vamos falar aí sobre hoje uma data especial. Hoje se completa 24 anos de, para mim, uma das maiores conquistas do Vasco da Gama na história. A conquista continental da Libertadores. Vasco foi o único clube aí, um dos únicos clubes que conseguiu ser campeão da Libertadores no seu centenário. O Vasco no mesmo dia 24, há 24 anos atrás, nesse mesmo dia, o Vasco ganhava do Barcelona de Guayaquil por 2-1 com gols de Luizão e também do Donizete Pantera. O Vasco, que já tinha ganhado seu jogo em São Januário, se sagrou campeão da Libertadores e hoje completa 24 anos e foi também um título que deu passaporte para o Vasco jogar contra o Real Madrid. Infelizmente, o Vasco não conseguiu ganhar aquele jogo, mesmo sendo melhor, mas o Vasco fica na história aí com 24 anos do campeão, de ser campeão da Libertadores no ano do seu centenário. Que venham mais, né? A gente quer mais, a gente tá com saudade de ganhar Libertadores. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado mesmo. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, e você que chegou pela primeira vez, que gostou do nosso conteúdo, também dê uma moral, se inscreva, que eu ficarei muito e muito grato por isso. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.